Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Só um minutinho que a gente já começa, beleza? Pessoal, por favor, a galera do cursinho que tiver por aí, vai me deixando um joinha só pra eu saber certinho aí, pra gente já começar a aula, beleza? A gente só precisa ver certinho se conseguiram mandar o link aqui lá no grupo. Mas acho que a galera viu sim. Pessoal, bora lá então. À medida que eles forem entrando aí, eles vão acompanhando. Deixa um joinha aí para eu saber quem tá aqui comigo. Vai deixando um boa noite aí, só para eu ter uma noção aí de quantas pessoas, quantos alunos do cursinho estão e quantas pessoas aí que não são do cursinho também estão, para a gente poder aproveitar ao máximo a aula de hoje. Beleza? Primeiramente, então, boa noite. É uma alegria muito grande para mim voltar, né, com vocês, né, com essas aulas do segundo semestre. Nós hoje conversaremos sobre redação. Nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre como funcionará, né, essa nossa pegada desse semestre, porque esse semestre a gente vai falar um pouco mais da forma prática, das formas técnicas de utilizar, né, esses instrumentos, né, que nós temos para poder escrever uma boa redação e conseguir pontuar aí nos vestibulares, no Enem e etc. Beleza? Antes de tudo, eu queria deixar uns recados para vocês se organizarem também. As nossas aulas, vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo também? Vão deixando aí algumas considerações só para eu ter uma noção aqui de como melhorar para vocês, beleza? Gente, antes de tudo, boa noite, Dri, aê, bom te ver. Antes de tudo, eu queria falar umas coisas para vocês. As nossas aulas serão às terças-feiras, aqui no Facebook mesmo, e depois, aqueles que não conseguirem assistir a aula ao vivo, a gente vai postar no YouTube ou em outras redes sociais, outras mídias sociais, para vocês poderem também acompanhar e não perderem as aulas, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam. Beleza, obrigado, viu, gente? Obrigado, Fran, obrigado, Adri. Ô, Lucão, boa noite. Ei, Lucão. Ô, parabéns, viu, da prova lá. Você é fera mesmo. E a próxima é nossa, viu? Já tá marcado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos organizar as nossas relações dentro dos grupos. Os grupos do WhatsApp, vocês também têm os grupos aí, os classrooms aí com a galera, com os outros professores. Então vocês precisam organizar as relações nesses grupos, porque essas aulas serão mais para ter um aproveitamento melhor. Vocês precisam acompanhar, né, a galera no grupo. Boa noite, Deus. Boa, daqui a pouco eu vejo a sua também, mano. Mas para vocês conseguirem acompanhar as relações, vocês precisam estar por dentro dos grupos. Então, se estão com algum problema, algum aluno que tiver algum problema aí de acessar os grupos, manda mensagem pra gente e que a gente vai organizando aí, beleza? Outro recado é que, como nesse semestre eu vou pegar um pouco mais a parte prática, eu não vou trabalhar a fundo essa parte específica do primeiro semestre, que foi a parte mais da estrutura, essas partes relacionadas aí mais básicas, beleza? Então vocês precisam assistir, você que é fera, Lucão, você quer, mano, tá doido? Mas vocês precisam assistir as aulas lá no meu Facebook e no meu Instagram, que são as primeiras aulas. Eu acho que só não vai ter as 2 primeiras ou as 3 primeiras lá. Mas vocês me mandem depois no WhatsApp ou aqui no Facebook também, que a gente vai trocando ideia, beleza? Mas assistam as aulas
lá no meu Facebook e no Instagram, porque lá eu vou estar falando para vocês sobre a parte estrutural. E essa parte que é muito importante para que vocês acompanhem agora essa nossa segunda parte, essa parte prática. E essa parte prática, ela vai ser o diferencial para vocês irem bem aí nas redações. O que eu já quero falar para vocês é que muitas pessoas estão me mandando mensagem que não conseguem fazer as redações, que não conseguiram me mandar as redações que eu já pedi, mas que porque não tem esse conhecimento necessário para escrever. Gente, fiquem tranquilos, fiquem calmos. A gente vai trabalhar tudo da melhor forma que nós pudermos e vocês escrevam aquilo que vocês sabem, da forma que vocês sabem, para eu ter uma noção de como trabalhar com vocês. Quais são suas dificuldades, quais são os seus pontos positivos, para a gente poder aí cada vez mais melhorar essas relações aí, para ajudar vocês. Então, mesmo aquele que não tem nenhum conhecimento da redação básica, até aquele que está avançado nas redações, a gente vai conseguir ter um aproveitamento bacana aqui das aulas. Beleza? Porque eu quero trabalhar com vocês, nesse segundo semestre, essa parte prática. E o que significa isso? Nós vamos começar a relacionar tudo aquilo que nós já conversamos, mas colocar tudo no papel. Como que você inicia, quais termos você utiliza, como que você relaciona, quais são os repertórios que você vai utilizar, quais são os aspectos que você precisa tirar fora para não perder ponto, né? Quais são os erros gramaticais que são mais gritantes, como utilizar uma boa pontuação, como fazer a relação, principalmente de crase, que a galera tem muita dificuldade, a parte dos conectivos, das expressões, tudo isso a gente vai começar a trabalhar nesse semestre, para a gente poder aí aproveitar os vestibulares aí no final do ano. Beleza, gente? Você pode, Lucão, você pode. Não fala nada não. Beleza, gente? Para isso, vamos só fazer um resumo aqui da nossa... um resumão aqui das nossas últimas aulas. Eu mandei para vocês lá nos grupos o material de hoje, uns slides que eu estou usando aqui também. Quem tiver aí já vai acompanhando. E também mandei algumas partes mais técnicas também para explicar um pouquinho para vocês essas partes específicas. Beleza? Eu vou mandar, Helena. Já tá marcada a lista lá já. Viu? Depois eu vou te mandar lá. Eu quero... Ei, gente. Mas enfim, obrigado, Helena, que você está aqui. Saudades. Enfim, eu quero começar a conversar com vocês sobre essa parte mais importante, na minha opinião, para a gente poder entender esse aspecto. Vamos focar agora no Enem, para a gente entender esse aspecto que a prova cobra, que o vestibular cobrou já, demorou, mas chegou, hein? Essa parte aí que o Enem cobra, que o Enem pede e como você pontua na redação do Enem. Primeira coisa, você precisa entender as competências. Como é pontuado? Quais são os tipos especificamente que a prova pede, que você esteja dentro ali, quais elementos, quais são as competências. Também tem um vídeo lá do primeiro semestre explicando aprofundadamente isso aí. Hoje eu vou só passar por cima para vocês. Então são 5 competências, só para a gente andar um pouco mais rápido. São 5 competências. A primeira pontua, avalia o seu aspecto gramatical. Isso é tudo que tem a ver com o português, com a língua portuguesa, a parte formal, aquilo que você precisa de usar com a gramática, a morfologia, a sintaxe, como você relaciona tudo isso, se você não tem erros gritantes gramaticalmente falando, se você consegue pontuar consideravelmente bem, tudo isso é dentro dessa primeira competência que é avaliada. Beleza? Na segunda competência analisa o aspecto interpretativo. Como que você compreende o tema? Você consegue entender o tema em sua totalidade e conseguir escrever realmente aquilo que o tema está pedindo? E entender ali qual que é aquela problemática pedida e como nós vamos trazer tudo isso para o papel para poder entender o quê? Que você não pode tangenciar, que você não pode escolher apenas uma parte daquele tema. Você tem que colocar o tema completo, o tema total, para poder aproveitar aquilo que a prova pede e, consequentemente, não fugir do tema específico. Beleza? Depois nós temos o terceiro, que é o aspecto argumentativo. Aqui é todo o seu poder de argumentação que vai ser avaliado. Como que você consegue relacionar esse tema com as outras partes dos outros ensinos, outros estudos, como que você consegue colocar o seu ponto de vista ali dentro, como que você faz essa relação aí para trazer a sua parte de entendimento ali para dentro, como que é que você consegue argumentar ali com aquele tema, beleza? O quarto é o aspecto organizativo.
Aqui ele vai avaliar a sua progressão textual, a sua coesão, a sua coerência, como que você escreve, propriamente dizendo, quais são os aspectos que você utiliza para unir os parágrafos. Boa noite, Fran, tudo bem? Como que você analisa esses aspectos e como que você junta o texto. O seu texto ele fica compreensível, ele fica progressivo, ele está direto, você consegue entender ele lendo do início ao fim a mesma coisa ou fica alguns buracos ou surgem algumas dúvidas sobre o que você está falando. Tudo isso é avaliado na competência 4. E essa competência 4 ela vai trazer principalmente a pontuação no quesito conectivos, para você entender que você precisa organizar essa relação. Nós vamos trabalhar isso um pouco mais para frente, mas organizar essa relação através de conectivos, através de conjunções, beleza? E por fim nós temos a competência número 5, que trabalha o aspecto propositivo. Nisso vai estar ali avaliando a proposta de intervenção, a sua solução, como que você resolveu esse problema, principalmente no Enem. Beleza? Certo? Essas competências são do Enem. Agora, gente, qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí que a gente vai conversando também. Agora eu quero começar com vocês também essa parte específica aqui sobre o que é escrever. Muita gente tem dúvidas sobre o que é escrever. Escrever, eu trouxe algumas definições aqui para vocês. Ó. Escrever é a representação de palavras ou ideias com letras ou signos em papel ou qualquer outra superfície. Isso é o escrever. Qual que é a confusão que a galera faz? Quando você faz uma redação, quando você escreve uma redação para o Enem, para os vestibulares, ou para a sua vida em si, para o seu trabalho e tudo mais, você precisa entender que aquela escrita, que aquele texto tem que transmitir alguma coisa para quem lê. Então, tem que ter sentido entre quem produz e quem vai receber. E isso não quer dizer que você precisa escrever perfeitamente bem. Você não precisa ser o mestre aí da escrita. Você tem que escrever de uma forma compreensível, de uma forma que a sua mensagem vai chegar. Qual que é a dificuldade, então, do Enem, dos vestibulares? Existem algumas regras, principalmente no que tange a parte da dissertação, da dissertativa argumentativa, que a galera tem um pouco de dúvida, que a galera tem um pouco aí de dificuldade. Você só precisa entender os regramentos, você só precisa entender a parte estrutural para depois colocar isso no papel. Isso não quer dizer que você vai escrever perfeitamente bem e nem é isso que os vestibulares esperam. Os vestibulares esperam que você consiga transmitir a sua mensagem, trazendo o seu ponto de vista, argumentando em cima dele e trazendo, consequentemente, essa solução aí para aquele problema inicialmente proposto. Beleza? Certo? Agora, vamos falar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que o Enem pede. Esse é o texto que nós vamos focar aqui nas nossas aulas. Eu vou trabalhar com você semana que vem os gêneros textuais, outros tipos de texto, mas no decorrer desse curso, o nosso foco vai ser o texto dissertativo argumentativo, porque é ele que o Enem e todos os vestibulares aí, a maioria deles, tem pedido nas provas aí. Então vocês precisam entender e aprender a fundo esse texto dissertativo argumentativo. Mas como? Aí que está a chave do negócio. Vocês precisam praticar. Vocês precisam escrever redações. Não existe outra forma de ir bem nos textos, de escrever melhor, se você não praticar. Você não vai conseguir tirar uma nota bacana se você não fizer o texto todo dia. Se você não fizer pegar um tema para escrever, alguma coisa para falar sobre e colocar as suas ideias aí no papel, principalmente escrevendo, errando, corrigindo e reescrevendo. Então você precisa ficar nesse círculo aqui e continuar cada vez mais aprofundando nisso para poder entender como que essa relação aí de escrita vai te favorecer. Se você não conseguir fazer essa relação, você dificilmente vai conseguir uma nota aí bacana nos vestibulares. Beleza? Então, quais são os aspectos aqui do texto dissertativo e argumentativo? Primeiro, norma culta da língua portuguesa. O que significa? Vocês vão conversar um pouco sobre isso com a Gi também, com o Thiago, mas o que significa a norma culta da língua portuguesa? É você escrever sem as gírias, você escrever da forma que a língua realmente é, né? Sem a parte popular, propriamente dizendo. Beleza? Depois é escrito em terceira pessoa. A gente sempre pede para escrever na terceira pessoa do singular. Muitas pessoas também escrevem na terceira do plural, mas isso é para quem tem técnica aí e também não é tão bem visto aí. Escrevam sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Depois,
Ele é pautado em argumentos e comprovações. Então vocês precisam trazer o seu ponto de vista, o seu argumento ali e em cima dele trazer a comprovação para aquele argumento ser realmente tido como possível. E para isso você utiliza não apenas aquilo que você possui de conhecimento, mas de tudo que é do geral. Por exemplo, que tem um filósofo falou, um cientista falou, um matemático falou, para poder te dar certa credibilidade e a pessoa que estiver lendo não duvidar daquilo que você está falando, entendeu? Depois, preferencialmente deve haver um posicionamento do autor. Isso não é regra, mas preferencialmente você precisa colocar lá o seu ponto de vista. Muitas pessoas fazem o quê? Colocam um ponto de vista mais sutil. Não coloca nunca, na minha opinião, mas aí coloca um ponto de vista mais sutil. Traz aquilo que é, por exemplo, se você defende um lado ou outro, e isso você tem que fazer, mas de uma forma mais sutil. Outros não, outros já colocam realmente bem definido aquela parte do posicionamento, aquilo que ele tem, aquilo que ele realmente defende ali dentro. Não tem problema, você só tem que escolher um lado, realmente, se você for identificar essa relação, escolher um lado e defender. Seja mais sutilmente, seja ali bem definido. Beleza? E finalmente tem que colocar uma proposta de intervenção, principalmente no Enem. Indica essa proposta de intervenção, traz aquela solução e lembre-se que aqui tem algumas regras também que nós vamos estudar mais pra frente, como que você faz essa solução. Beleza? Certo? Agora eu trouxe para vocês também, estou só fazendo um resumo aí para a galera que está entrando, estou só fazendo um resumo sobre as últimas aulas que eu trabalhei no primeiro semestre. Mas assistam as aulas, procurem lá no meu Facebook, no meu Instagram e assistam as aulas para a gente poder ter uma base aí nessas aulas de agora, beleza? Ó, depois nós temos, falando sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. E aqui que está o segredo de tudo isso, o segredo da redação. O segredo de quem pontua está em cima disso daqui. Por que essa estrutura ela é tão importante? Uma vez um aluno falou, acho que ele está até por aí, o Valdir, não sei se ele está vendo. Uma vez o Valdir falou que a estrutura é a base. Você não consegue construir um prédio sem dar atenção total para a estrutura, para a base daquele negócio. Você não consegue começar uma coisa se não tiver um posicionamento, o seu ponto de vista ligado naquele posicionamento inicial, naquele sentido inicial. Então você precisa trazer uma atenção para essa estrutura. E essa estrutura vai delimitar tudo aquilo que você vai escrever e onde você vai chegar. Então, onde você inicia e onde você termina. Por isso que no semestre passado eu trabalhei com a galera uma estrutura que eu utilizo normalmente aí com a galera, mas muito mais fácil para vocês conseguirem assimilar, porque vai estar sempre dividida em 3 partes. Então lembramos sempre, nós precisamos lembrar dessa primeira, especificamente, dessa primeira divisão básica, qual seja introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Todos os textos que você chegar a ler, a escrever, possuirão essas 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro dessas 3 partes, eu costumei dividir em mais 3 partes, que eu vou falar com vocês um pouquinho mais para baixo. Mas aqui eu coloquei o quê? Quais são as partes obrigatórias que você precisa colocar dentro dessas 3 partes? Inicialmente, na introdução, contextualização e tese. Contextualização e tese. No desenvolvimento, argumentos e comprovações. Desenvolvimento, argumentos e comprovações. Conclusão, conclusão dos argumentos e solução do problema. Conclusão dos argumentos e solução do problema. Isso é uma estrutura básica. Agora eu vou começar a conversar com vocês sobre como nós podemos... Isso não é uma regra, tá, gente? Isso não tem que ser assim, mas eu vejo pela experiência, por aquilo que eu transmito aos alunos, pelos resultados que eles estão tendo e como eu consegui assim observar nas redações nota 1000 do Enem, nas redações nota máxima da FUVEST, da Unesp e tudo mais, você consegue identificar que todas possuem essas partes. Então vamos começar a entender agora a parte específica dessa estrutura. Primeiro, dentro da introdução, lembra que eu falei para vocês que nós dividiríamos em 3 partes?
introdução, desenvolvimento e conclusão, para ter uma noção, conseguimos assimilar assim, melhor, dentro dessas 3 partes também existirão outras 3 partes. Primeiro, dentro da introdução, nós teremos a alusão, a tese e o encaminhamento argumentativo. Alusão, tese e encaminhamento argumentativo. Fazendo um resumão por cima. Alusão é quando você faz menção a alguma coisa de fora da língua portuguesa, de fora do português. Por exemplo, quando você inicia com um acontecimento histórico, quando você inicia com dados, quando você inicia com citação, quando você faz essa relação, você consegue trazer essa alusão ali para dentro do texto. Beleza? Iniciando. Depois nós temos a tese. A tese é a definição ali daquele que vai ser, propriamente dizendo, o seu argumento, o seu ponto de vista. Principalmente dentro do que? Da problemática. Nessa parte você já vai começar a traçar qual é a problemática do seu texto. Se você viu, por exemplo, que o tema é vamos ver, mobilidade no trânsito, e dentro da mobilidade no trânsito, o seu problema é a falta de acesso aos eficientes físicos, esse é o seu problema. Então você vai tratar ali dentro dessa problemática a sua tese e definir essa relação. Beleza? Para finalizar, você vai trazer essa terceira parte, que é o encaminhamento argumentativo. Normalmente eu falo para a galera trazer isso em 3 orações diferentes, mas vocês podem às vezes trazer na mesma oração a tese e o encaminhamento argumentativo, não tem problema. Mas esse encaminhamento vai fazer o quê? Nos encaminhar para aquilo que você vai discutir mais para frente. Quais serão os seus argumentos? Você vai trabalhar causas e consequências, você vai trabalhar 2 problemáticas, 2 relações diferentes, 2 situações diferentes, você vai trabalhar sobre 2 aspectos jurídicos, por exemplo. Eu que tenho orgulho de você, muito orgulho mesmo, te amo demais, Elô, e tô com saudade já tô com saudade, mas enfim, muito orgulho, tô esperando sua aula também, viu? Você vai trabalhar ali dentro desse encaminhamento argumentativo para onde nós vamos ter que olhar nos próximos parágrafos. Como que nós vamos trabalhar? Como que você vai trabalhar essa relação de desenvolvimento? Você vai trazer em um parágrafo causa e no outro consequência, 2 problemáticas, 2 situações e assim por diante. Beleza? Certo? Tiverem dúvidas aí, vocês podem ir mandando aí que a gente vai conversando ao mesmo tempo aí. Depois nós temos, gente, o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, como eu falei para vocês, nós estamos apenas fazendo um resumo disso tudo. As maiores especificações vocês vão encontrar nas outras aulas e um pouco naquele material que eu mandei para vocês no grupo. Por exemplo, qual o número de linhas que você tem que colocar nessas partes específicas, como que você deve iniciar isso aí. A gente vai começar a conversar também mais para frente, mas aquilo que deve conter e tudo mais, vocês vão encontrar isso nas outras aulas e nos materiais. Por enquanto vamos fazer só um resumo, tá bom? Pra gente não ficar tão perdido aí, pra galera nova principalmente não ficar tão perdida aí. Beleza? Agora falando sobre o desenvolvimento. No desenvolvimento é onde você vai colocar todo o seu argumento ali dentro. E isso também, nessa parte também eu dividi em 3 partes. Primeiro o argumento, depois o repertório e depois um aprofundamento. Argumento, repertório e aprofundamento. Por exemplo, se você colocar lá argumento 1, se você for fazer um parágrafo de desenvolvimento, eu não indico um parágrafo só. Você pode fazer? Pode fazer, mas eu não indico, porque você corre o risco de não exemplificar tudo que você colocou, de não argumentar realmente de uma forma forte ali aquilo que você inicialmente colocou na introdução. Então, o que eu indico? De 2 a 3 parágrafos. Mais que isso também não, porque você corre o risco também de falar demais, de trazer muita exemplificação do texto ficar expositivo e tudo mais. Então, de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. No desenvolvimento, você tem que colocar o quê? Argumento 1, repertório e aprofundamento 1. Se tem 2, argumento 2, repertório e aprofundamento 2. O que você coloca aí no repertório? Normalmente você pode até colocar em lugares diferentes, eu só coloco assim para poder ilustrar melhor. Muitas pessoas trazem às vezes 2 repertórios no mesmo parágrafo, não tem problema. Se você conseguir ali explicar bem, juntar bem ali no texto e conseguir trazer esse contexto aí, esse sentido para aquilo ali, ótimo. Se não ficar nem de mais nem de menos, ótimo. Mas o que você pode trazer? Você pode trazer dados,
dados estatísticos, citações filosóficas, jurídicos, repertório jurídico ali dentro, traz sobre Constituição Federal, alguma lei específica, algum estatuto. Você pode trazer ali alguma coisa científica, alguma informação científica, alguma informação literária, de filmes, de livros, de músicas, etc. Você pode trazer ali diversas coisas, mas você tem que colocar essa relação de identificar ali. Você traz primeiro um repertório e no outro repertório. Então, se você trouxer, por exemplo, gente, olha aí, emocionou Portugal, saudade, viu? Fica com Deus também, mano. Você que é fera aí, saudade. E logo tô aí em Portugal, viu? Abraço. O que você não pode esquecer, você tem que colocar ali, ó, no primeiro desenvolvimento, um tipo de repertório e no segundo, outro tipo de repertório. Você pode, às vezes, trazer um filosófico no primeiro e um filosófico no segundo? Pode, só que fica um texto assim, depende de como você vai trazer essa costura. Então vai ficar mais fácil se você conseguir relacionar, por exemplo, dados no primeiro e filósofo no segundo. Trazer um jurídico no primeiro e trazer um científico no segundo. Ou trazer no mesmo um filosófico e dados, no outro filosófico e jurídico. Independentemente. Isso a gente vai trabalhar um pouco mais para frente também. As formas que nós vamos relacionar, né, essa parte aí de repertório, que eu vou trabalhar especificamente com vocês. Quais são os tipos de repertórios que nós podemos utilizar? Quais são alguns repertórios coringa que você pode utilizar aí em qualquer tema, em qualquer problema que você tiver, para a gente poder aí não te pegar de surpresa na hora de fazer a redação, beleza? Isso é um desenvolvimento, gente, beleza? Agora na conclusão, para finalizar, e aqui que eu acho que a galera tem mais dificuldade para poder relacionar isso. Primeiro, na conclusão, você precisa entender, lembra lá daquelas histórias infantis. Você sempre vai começar, por exemplo, a história da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, do João e o Pé de Feijão. Você vai começar essas histórias sempre identificando o que? Era uma vez, e depois você vai finalizar com o quê? E viveram felizes para sempre, por exemplo. Então você vai entender que tem esse início e tem esse final. Esse final nós temos que entender por quê. Na redação dissertativa você tem que trazer dois finais para o seu texto. Primeiro, concluindo os seus argumentos e finalmente finalizando o texto. E é aqui que a galera tem a maior dificuldade de todas. Por quê? Às vezes traz a conclusão dos argumentos, mas não finaliza. Às vezes finaliza, mas não conclui os argumentos. Às vezes traz só aquela parte de solução, de propósito, de intervenção, mas não relaciona aos finais. Por quê? Se você discute um problema, se você traz ali especificações de argumentos, se você traz essa exposição aí de um ponto de vista, você precisa nos mostrar por quê. Qual é a conclusão que você chegou com tudo isso? É um problema no Brasil? Tem que ter solução? Tem que ser solucionado? Vai ser solucionado a longo prazo, a curto prazo? Por quem? Como? De que forma? Para quê? Isso tudo é dentro da conclusão. Então você tem que iniciar como? Concluindo os seus argumentos, depois trazendo a solução, e é aqui que vai também a dica de ouro da solução, tem que ter os 5 elementos do Enem, principalmente, vai trazer o agente, a ação, o modo, o motivo, né, o objetivo e o detalhamento de um deles. E é aqui que você perde um pouco de pontuação, porque muitas pessoas trazem às vezes 2 elementos, 3 elementos, ou até 4 elementos, e isso diminui os 200 pontos. Mas como nós já falamos hoje nessa aula, as competências do Enem, a quinta só pontua a solução, só pontua a propósito de intervenção. Então é a forma mais fácil de você conseguir os 200 pontos da redação. Então você já tem que estar na cabeça que esses 200 pontos aí já são garantidos para você. Por quê? Você vai entender aqui comigo também nas outras aulas que existem soluções coringa, que existem soluções que você não precisa nem colocar muita dificuldade aí para fazer. Você consegue utilizar elas em diversos temas, tanto os agentes, como o tipo de solução, como o que fazer e tudo mais. A gente vai conversar isso mais para frente, mas só de acertar isso aqui, você já garante 200 pontos. Então é aí que está a dica de ouro, né, da redação principalmente. Beleza? Então nós temos aí conjunto de argumentos, solução e por último a finalização do texto. Normalmente essa finalização sempre vai garantir
você vai conseguir visualizar uma volta lá daquela alusão que você trouxe inicialmente na introdução. Então, se você citou, por exemplo, Capitães de Areia inicialmente, você vai terminar citando Capitães de Areia. Se você iniciou com a Constituição Federal, você vai terminar com a Constituição Federal. Para a gente entender que o quê? Que o seu texto ele realmente tem começo, meio e fim, é progressivo e faz aquele círculo completo, que eu sempre falo para vocês aí das redações. Beleza, gente? Certo? Resumidamente, porque isso a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, cada partezinha dessa aqui e como fazer na parte prática mesmo, cada uma delas. Mas deu para entender isso? Vocês têm alguma dúvida aí dessa primeira parte? Vocês querem falar alguma coisa? Tô indo rápido demais, vocês podem me dando um toque também. Se eu estiver falando muito e muito rápido, vão me dando um toque aí, por favor. Mas pra gente terminar aí essa primeira parte. Deu pra entender isso? Todo mundo que tá aí, a galera do cursinho vai comentando aí também, cara. Vai deixando aí se deu pra entender, se tem alguma dúvida, se quer que eu repita alguma coisa. Ou não, tá tranquilo? Tá beleza? Vou achar que tá beleza aqui então, hein? Ei, Lucão. Espera, quinta-feira ou sexta que é a sua, né? Eu vou assistir também, espera. Não te falar nada. E ó, falando sério agora, a gente tem que escolher um tema aí pra gente discutir depois, viu? Tá? Pra gente discutir um pouquinho aí. Ah, qual que é o tema? Eu dividi aqui, eu acho que no começo de dezembro a gente vai começar a falar um pouco sobre temas das redações aqui. Tem alguns chutes aí já. Se eu acertar, você me deve... Vamos apostar, Lucão, vamos apostar eu e você. Se eu acertar, vamos ver. O Matheus vai... E eu em física. Daqui a pouco eu tô indo pra física lá. Você vai ver. Ô, gente... Não liga para esses meninos aí não. Mas agora, quais são então? Eu vou dividir aqui para vocês, falar para vocês um pouco, nessa segunda parte agora dessa aula de hoje, sobre quais são os diferenciais das redações nota máxima. Como que a galera tira 1000, se a galera tipo é super-herói aí, ou se realmente é sorte, por exemplo. Como que você consegue trazer essa pontuação cada vez mais alta para as suas redações. Você não precisa ser um expert para poder tirar 1000 na redação, tirar mais de 900 na redação. Existe sim uma fórmula, não é 100% garantido, mas existe sim uma fórmula. Existe sim uma forma de você ir melhor, e é isso que os cursinhos, que as aulas, que até os ensinos regulares, enfim, tratam com os alunos. Eu vou sim, Helena, depois eu mando, eu vou organizar assim certinho, porque eu já mandei vários, não sei se você estava, acho que você não estava antes, mas eu mandei vários temas num outro grupo que eu tenho lá, pra galera poder, tem muita gente que já tá escrevendo temas aí, escrevendo redação aí pra mim, e eu tô corrigindo, depois eu vou mandar assim alguns temas aí que eu acredito que possa cair, beleza? Vai Fernando, né? Vai Fernando. Mas, gente, então quais são as dicas assim mais importantes para a redação em si, principalmente do Enem? Primeira coisa, você não precisa dominar um assunto. Isso é mito. Não precisa dominar um assunto, não precisa saber tudo. É o primeiro mito aí das redações nota 1000. Muita gente escreve apenas baseado na estrutura. Então nós temos aí a primeira regra. Nunca esquecer da estrutura. Sempre manter aquela estrutura que você já vem praticando há muito tempo. E aí nós temos também a segunda regra. Prática. Você precisa praticar. Se você não praticar, pode colar, Lucão. Não falar nada não, viu? Não pode colar não, viu, gente? Não cola não. A segunda parte mais importante, que é a prática. Se você não praticar, eu falava isso com alguns alunos meus num outro grupo.
Se você não praticar, você vai achar que está escrevendo da forma correta. Às vezes porque nós temos muita facilidade em copiar, às vezes, alguma coisa boa, alguma coisa que a gente gostou, de uma outra redação, de um outro texto, e conseguir relacionar, colocar ali dentro da nossa própria estrutura. Isso é bacana? É bacana. Só que se você não tiver alguém para te direcionar, principalmente corrigir aquilo ali e te mostrar, ó, isso tá certo, isso tá errado, isso não vai, e você só vai conseguir isso praticando, dando para algum corretor corrigir, trocando aí. Se você não tem ninguém para mandar para corrigir, pode me mandar que eu corrijo também, mas se não tiver ninguém para mandar, manda para algum amigo e pergunta, só pergunta assim, deu para entender tudo? Você conseguiu entender desde o início? Tá mais ou menos? Porque todo mundo tem mais ou menos uma noção de como que tá uma redação assim. Então, principalmente os vestibulandos. Então, troca com algum amigo, manda para alguém ler, faz um grupinho aí no WhatsApp com os 3, 4 alunos e vão fazendo um rodízio de redações. Aí um corrige, tipo a Helena. Vai estar a Helena, o Fernando, o Vitor e o Lucas. A Helena faz a redação, manda para o Fernando, aí o Fernando vai corrigir, o Vitor vai corrigir e o Lucas vai corrigir. Ela vai ter ali 3 visões diferentes daquela mesma redação, o que vai ajudar ela a conseguir destacar ainda mais quais são os pontos positivos e os negativos que ela possui e como fazer para tentar melhorar principalmente esses negativos e manter os positivos. E se ela não conseguir, aí por exemplo, fiz isso, Léo, não consegui, aí procura um corretor. Existem diversas plataformas de correção que são até muito baratas ou às vezes até gratuitas, que vão te dar também um norte dessa relação. Ah, não tenho a disponibilidade para poder pagar uma plataforma. Entra no YouTube, existem diversos professores aí dando aulas, existem diversos youtubers aí fazendo essas aulas. Então entra no YouTube e vai dando uma olhada nessas relações aí de redação também, de correção. Se não tem nada disso, aí manda pra mim, pode mandar, faz comigo aí que a gente também vai conseguir ter um aproveitamento bacana aí das aulas e dessas redações também, beleza? Outra dica, gente, então, ó, primeira, vocês precisam ter uma estrutura bem delimitada, que a gente vai trabalhar mesmo, falando de novo, assista às aulas para poder montar essa estrutura, revisa essa aula de hoje também, que eu falei um pouco sobre essa parte estrutural, mas tenha uma estrutura bem delimitada, primeira regra. Depois, prática, precisam praticar, sempre todas as possibilidades. Eu costumo falar com a galera, o bom aluno faz uma redação por dia, pega lá uma redação, faz um cronograma semanal, e faz uma redação por dia de um tema diferente. O aluno assim, mais ou menos, mas ainda bom, faz 3 redações por semana. O aluno bom, ele faz uma redação por semana. E o aluno aí, que é mais ou menos, faz uma redação por mês. Agora, se você não se encaixou em nenhum desses, aí tem um problema, algum problema tem. Então a prática realmente não te leva à perfeição, mas te leva realmente a uma melhora, a um aproveitamento maior aí dessas relações aí de escrita, beleza? A terceira dica, sempre tenha um esqueleto pronto para poder começar fazendo um rascunho, começar montando aí, faz um brainstorm de informações, mas começa sempre com essa relação, eu falei isso em alguma aula também, sempre começa com um pré. Você tem o pré-redação, o pré-escrita. A redação não começa quando você senta e começa a escrever, ela começa antes. Você tem que saber que tipo de conteúdo você consome, quais são as relações de conhecimento que você tem, como que você consegue relacionar tudo isso no papel e na sua vida em si, e isso é o pré. Tudo isso vai te dar o amparo para que você consiga realmente fazer uma boa redação na hora que precisar. Depois disso nós temos o pós. O pós é a correção, o pós é a revisão, o pós é você conseguir entender quais são os aspectos que você pode melhorar, que você pode manter. Tudo isso é dividido, lembra nas 3 partes que eu sempre dividi com vocês aqui estruturalmente? Tudo isso vai girar, a nossa vida em si vai girar em cima dessas 3 partes. Então vocês têm o pós, o pré, o momento exato e o pós, para poder conseguir relacionar também essas relações aí de redação da escrita em si. Beleza? Outra dica para vocês,
repertórios. Muita gente deixa passar, muita gente não coloca, muita gente não sabe, mas o repertório, se você iniciar com um repertório, com uma alusão, você já tem uma visão aí do corretor, não vou falar 100%, mas 90% positivo. Se você conseguir relacionar com aquele tema específico ainda, 95% você já tem uma garantia aí do corretor para poder observar a sua redação. Claro que vai contar também uma letrinha bonitinha, um aspecto aí mais organizado do texto, enfim. Mas você já tem aí uma visão do corretor para poder ter um gosto de corrigir a sua redação de uma forma melhor. Então sempre inicia com o repertório, traz um repertório, não corre o risco de não começar com um repertório e perder essas pontuações aí que você ganharia só iniciando com o repertório. Então trabalha, por exemplo, eu costumo falar para os meninos que a parte jurídica é muito forte nas redações, principalmente a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, as partes relativas aos direitos humanos, por exemplo, quando a gente trata o princípio da dignidade da pessoa humana, tudo isso são informações, repertórios que vão te dar aquela visão muito mais fixa do corretor na hora de fazer a correção na sua redação. Então faz essas relações aí, dá uma estudada nessas partes jurídicas, vai te dar uma força aí para a redação. E por fim, a dica que eu dou aqui, que acho que é a dica de ouro também para vocês, conectivos. Nunca se esqueçam de utilizar os conectivos. Os conectivos garantirão a progressão textual do seu texto, trarão a coesão e a coerência que você precisa, trarão realmente o sentido que você quer transmitir. Por exemplo, se você sabe quais são os conectivos que vão trazer a contraposição, você consegue utilizar aquilo no texto e vai ter um efeito muito mais forte. Você consegue trazer para o corretor realmente aquilo que aquilo que você deseja, né? Quer que a visão dele seja anulada, então traz o conectivo certo. Você traz um conectivo que vai conseguir trazer a complementação, então você vai conseguir trabalhar. O que eu falo para os meninos também? Muita gente já tem essa relação de conectivos um pouco mais forte. Então traz cada vez mais conectivos diferentes, conectivos melhores, conectivos que vão trazer realmente aquele peso bacana para a sua redação. Utiliza, por exemplo, um ademais, um outro sim, um sob esse viés, nessa vertente, para trazer uma relação que vai dar uma visão muito mais legal para o corretor do que um pois, um mas, um e, beleza? Só para trazer essa relação aí de um brilho a mais para a sua redação. Se você não sabe utilizar esses melhores, utiliza, não fica sem utilizar, porque o conectivo, eu brinco demais com a galera, sempre que tem um ponto final, você vai trazer um conectivo ali. A maioria das vezes na redação, quando tem um ponto final, depois dele traz um conectivo para poder iniciar aquela outra relação, aquela outra oração. E acho que essa demais aqui é o que mais tira ponto da galera, a vírgula após o conectivo. Muita gente esquece disso e isso tira ponto na hora de corrigir. Então nunca se esqueça dessa vírgula que vem aí depois dos conectivos. Beleza? Certo, gente? Eu acho que por hoje é só. Eu acho. Mas depois eu converso com vocês. Para a galera do cursinho, lá nos slides tem uma atividade que eu já pedi para vocês fazerem, né, que é sobre a redação. Deixa eu só comentar com vocês aqui. No outro semestre, eu iniciei alguns grupos de redação e eu vou continuar, vou manter eles, mas agora não tem só alunos do cursinho. Mesmo assim, eu vou mandar, a gente vai conversar no grupo, aqueles que quiserem entrar, eu vou disponibilizar o link lá, vocês podem entrar. O grupo está dividido em três tipos diferentes. Primeiro, a redação básica, a redação iniciante, que é aquela pessoa que realmente, não quer dizer que não sabe fazer redação, mas que tenha conhecimentos ainda muito básicos, né, nessa relação aí de iniciar, de saber como colocar, de escrita propriamente dita. Depois eu tenho o grupo intermediário, que é aquela pessoa que tem uma escrita bacana, mas ainda não é tão aprofundada, ainda não é tão avançada nessas relações aí. E por fim nós temos o grupo da galera avançada, que é quem tem aí um erro ou outro e já está praticamente aí dos 800 para cima. Beleza? Ei, Teus, tá trabalhando não, pô? Ou tá trabalhando? Ei, gente, fala nada não, tá devendo, hein? Mas aí eu tenho esses três grupos também, eu vou trazer para vocês.
Aqueles que quiserem, né, entrar, a gente vai fazer um trabalho mais específico. Agora eu terminei o material, então eu consigo mandar lá para vocês, né, para poder entender essas relações aí, né, daquilo que precisa melhorar. Por quê? Tanto aquela pessoa que vai estar no grupo básico, quanto a que está no grupo avançado, vão conseguir aí um aproveitamento bacana dos vestibulares. Beleza? Se vocês assistirem às aulas, praticarem, fizerem os exercícios, vocês vão conseguir aí uma pontuação bacana, acima dos 500, 600 pontos aí, garantidos da redação do Enem. Beleza? Mas vocês precisam acompanhar as aulas, precisam fazer as tarefas, precisam conversar lá no grupo, principalmente, manter o contato com os professores também. E esse negócio da prática serve para todas as matérias, porque todos os professores mandarão com certeza exercícios, atividades, para vocês aí interagirem um pouco mais e aprofundarem aí nos conhecimentos de vocês. Beleza, gente? Certo? Alguma dúvida aí? Não? De boas? Já anotem aí que na próxima aula a gente vai falar sobre gêneros textuais, para a gente poder fazer um resumo disso e já entrar nessa parte aí específica da dissertação argumentativa. Beleza? Certo? Nenhuma dúvida não? Agora vocês têm aula de física com o Matheus. Acredito que ele tenha mandado lá já o link. Vocês podem entrar lá para outra aula. Depois, alguns alunos estão com algumas dúvidas ainda sobre como funcionarão os grupos. Os grupos vão dar para vocês as bases que vocês precisam para as aulas. Então acompanhem os grupos, respondam nos grupos, vejam o que foi postado lá nos grupos e respondam, principalmente a galera, porque esse é o único jeito que a gente tem de conseguir manter o contato com vocês. Beleza? De saber como que vocês estão acompanhando, se vocês estão tendo alguma dificuldade, estão tendo alguma dúvida, para poder ajudar aí da melhor forma, enquanto não voltamos aí para as aulas presenciais. Beleza, gente? Tamo juntão. Qualquer dúvida eu tô por aí, podem me mandar. Abraço, daqui a pouco eu mando as coisas no grupo e bora lá para aula de física. Abração, viu? Se cuidem.